Olá, amigo, nós estamos aqui para mais um vídeo a respeito do tema que eu venho apresentando sobre o mundo espiritual. Eu comecei falando sobre o mundo espiritual do Rio Grande do Sul, especificamente, mas no decorrer do sexto, sétimo vídeo, eu comecei a falar da questão do mundo espiritual em termos mundiais. Agora, hoje eu quero apresentar para você a base bíblica. E eu começo com o texto lá de capítulo 9 do livro de Daniel. No capítulo 9 do livro de Daniel, tem um versículo que diz: no princípio das tuas súplicas eu vim para te declarar, porque és muito amado. Eu gosto dessa expressão. Considera, pois, as coisas que existem. Quando ele diz assim, entenda a visão, Daniel, você é muito amado. Eu admiro essa expressão, porque para uma pessoa ser amiga de Deus é impressionante. Eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque tem 3 textos na Bíblia que Abraão, por exemplo, era amigo de Deus. E tem 2 textos, um deles em Jeremias e outro em Ezequiel, que menciona a Daniel como um grande intercessor. E o intercessor, ele se torna um amigo de Deus. Porque quando Deus tem, vamos dizer assim, usando uma linguagem figurada, uma preocupação com um assunto na terra, ele coloca no coração do seu profeta, do seu intercessor. E aquele profeta consegue entender o que Deus está querendo dizer, o coração de Deus. Pois bem, agora no capítulo 10, ali diz assim, eu ouvi a tua oração, saiu a ordem, assim que você começou a orar, do capítulo 9, saiu a ordem, e eu vim. Agora no capítulo 10 muda a configuração, porque diz assim, que Daniel, ele ficou orando 3 semanas, e não é que ele se dispôs a orar 3 semanas, porque esse ser espiritual explica para ele, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então veja bem, a pessoa que está vindo lá do trono de Deus, não se sabe se foi o anjo Miguel, porque em outras partes de Daniel fala de um homem, é um homem que traz a notícia para ele. Naquele primeiro dia saiu a ordem e esta pessoa, este ser angelical, sai para conversar, dar a resposta a Daniel. Mas ele demorou 3 semanas, porque no caminho encontrou oposição. E ele diz assim no capítulo 10, versículo 12, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então está mostrando aqui que é a alusão a uma figura espiritual. Porque veja bem, eu quero mostrar, se fosse o rei físico, na ocasião ali era o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, se fosse uma pessoa humana, o anjo não tinha dificuldade, o ser celestial não teria dificuldade de vencer, porque só um anjo derrotou no arraial dos assírios 185 mil homens, destruiu tudo, não é? Um anjo conduzia todo o povo de Israel do Egito
para a terra de Canaã, então um anjo tem muito poder, especialmente aqueles anjos com certo grau de autoridade, que eu chamo de anjos guerreiros. Eles têm essa capacidade. Então, era algo no mundo espiritual. Quer dizer, havia um espírito por trás do rei da Pérsia que não permitia que o ser celestial chegasse. Nós temos aqui primeiramente a visão lá de Nabucodonosor, Daniel, mas Daniel agora está velho e está assessorando o reino da Pérsia, porque a Pérsia havia destruído a cidade da Babilônia. Então nós precisamos entender uma coisa, eu quero que você guarde bem isso, a lei da dupla referência. O comentarista Dake, eu tenho aqui atrás de mim, aqui, ó, essas Bíblias aqui, eu tenho a Bíblia Dake. Né? Essa Bíblia gerou uma controvérsia na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, porque meu amigo Gary Haynes, da editora Atos, publicou essa Bíblia em parceria com a CPAD. Mas os teólogos das Assembleias de Deus acharam que tinha coisas erradas ali. Não é? Eles não acham que tem coisas erradas nas outras Bíblias que eles editaram. Bem, mas você deixa para lá. E o Dake, que eu gosto muito do Dake, ele diz assim, esta lei ocorre sempre que uma pessoa viva e conhecida é mencionada. E quando há menção de fatos indicando que um ser invisível a utiliza como uma ferramenta para levar adiante os seus propósitos. Eu gostei dessa definição de Dake. E já a Bíblia, a Ryrie, comentarista Ryrie, eu tinha aqui a Ryrie, eu tinha mais de 60 Bíblias aqui atrás, eu doei todas as minhas Bíblias antigas para os presídios, porque tem muitos presídios com pessoas que se converteram e gostam de estudar a Bíblia. Alguns até fazem cursos teológicos pela internet lá de dentro do presídio. A Bíblia Ryrie, ela diz numa nota de rodapé, um ser sobrenatural que tentava levar os reis da Pérsia a se oporem ao plano de Deus. Os anjos que procuram influenciar o relacionamento entre as nações, com a ajuda de Miguel, o anjo bom, obteve um lugar de superioridade para influenciar os destinos da Pérsia. Interessante que ele fala aqui dos anjos maus que procuram influenciar os relacionamentos entre as nações. Então essas brigas todas que você vê aí, tem um fundo, hein, gente? Essas brigas que tem no mundo todo, brigas que afetam até a diplomacia, tem uma mão satânica aí, uma mão do diabo. E o Brasil não escapou disso, não. O Brasil está debaixo dessa mão pesada de Satanás. Tá? Mas Deus está no controle. Entende? Sabe por que isso? Porque o rei da Pérsia, o governo da época era Ciro, né? Rei da Pérsia. E Satanás não queria que o povo de Israel, depois de 70 anos de cativeiro, retornasse para Jerusalém. Por que não queria? Porque lá em Israel haveria de nascer o Messias. Então, se você fizer uma análise desde Gênesis, um dia eu vou fazer aqui, porque eu tenho todo esse sermão anotado, de Gênesis até o nascimento de Jesus, você vai ver todas as vezes que houve intenção de Satanás de impedir o nascimento do Messias, querendo matar a semente de onde viria o Messias. E o versículo 20 desse mesmo capítulo 10 esclarece, né? Porque ele diz assim, sabes por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Esse príncipe espiritual, tá, gente? Não é o físico.
e saindo, eis que virá o príncipe da Grécia. Então, assim, ó, por trás de todo governo existe ou um príncipe mau ou um príncipe bom para governar. E aí você pode tirar as suas conclusões, não é? Então, à luz desses acontecimentos, ou desses comentários desses dois teólogos, a gente entende que houve uma batalha nos céus. Tá? E quando ele diz assim, depois eu vou lutar contra o príncipe da Grécia, demorou alguns anos ainda, mas o reino que sucedeu ao persa foi o da Grécia de Alexandre Magno, que também está tudo profetizado lá naquelas profecias, nas visões que Nabucodonosor teve e nas visões também que Daniel teve. Não é? Então, essa é uma outra questão. Agora, a pergunta é, eu sei que muitos teólogos discordam de mim, dizendo não existem espíritos territoriais. Existe sim, existem espíritos territoriais. Quando você analisa o texto de Deuteronômio 32:8, na Septuaginta diz assim, quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os termos dos povos conforme o número dos anjos de Deus. E conforme a tradição judaica, na Torá, eram 70 anjos a quem Deus designou o domínio sobre a terra. Tá, mas como é que então, o que houve com esses anjos? Bem, eu vou explicar o que houve com esses anjos, acho que no próximo vídeo, porque houve uma batalha nos céus e muitos anjos se rebelaram contra o governo de Deus. E assim houve então uma invasão desses anjos maus em certas partes da terra que dominam até hoje. Eu poderia citar essas terras, mas eu vou levar bomba e até perseguição nos tribunais se eu citá-las aqui pelo YouTube. Muito bem, não esqueça de deixar aqui o seu gostei ou não gostei, seu comentário também. O último vídeo teve muitos comentários. E isto para o algoritmo do YouTube é muito bom, porque o algoritmo vê que as pessoas estão comentando e aí vai levantando os meus vídeos, colocando num patamar mais elevado. Desculpe, o vídeo ficou um pouquinho longe, com 13 minutos, eu não gosto de passar de 9, mas esses assuntos são tão interessantes, né? Eu gostaria até de ficar pregando 40 minutos aqui. Deus abençoe você, compartilhe e curta este vídeo. Até a próxima semana.